Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo em uma passagem conhecida das Escrituras, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo após a guerra, Cliff Barrows e eu nos unimos. Ele liderava o louvor e eu fazia a pregação. Com sua esposa e minha esposa, e nós 4 fomos à Inglaterra, onde vivemos durante o inverno de 1946 e 1947. Naquela época, Londres estava quase totalmente devastada, e uma das coisas que mais me marcou foi que, em meio a toda aquela destruição, entre os escombros, ainda permanecia de pé a Catedral de São Paulo. E, no topo da Catedral de São Paulo, havia uma cruz. Lembro-me também quando a Catedral de Coventry estava sendo reconstruída, pois tinha sido destruída durante a guerra. Estava quase pronta, e uma cruz foi colocada no topo por um helicóptero. Uma enorme cruz de madeira de 25 pés de altura ergue-se acima dos campos de concentração de Belsen. Uma pequena cruz foi colocada por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o topo da montanha, enterrada na neve e no gelo do cume do Monte Everest. Agora, muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou a usam ao redor do pescoço. E a pergunta que quero fazer a vocês nesta noite é esta: o que a cruz significa para você? Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. Esta é a única coisa em que todos concordamos: a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Porque Paulo disse que ele se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa no mundo. Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele era um dos homens mais instruídos de sua época. Poderia ter se gloriado na sua capacidade de falar várias línguas, pois era fluente em várias. Poderia ter se gloriado no fato de ser cidadão romano, mas não o fez. Ou poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento miraculoso e espetacular, nascido de uma Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou sua grande obra social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e os doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua futura glória quando ele vier a governar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse: não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse: Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa além da cruz. Mas por quê? Bem, quero que você pense por um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, pois as vítimas às vezes ficavam penduradas ali por vários dias, levando dias para morrer. E nessa ocasião, estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus no meio deles. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram açoitados 33 ou 39 vezes nas costas nuas, com tiras de couro com pedaços de aço nas pontas. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a testa de Jesus. Colocaram uma cruz sobre suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava com uma atmosfera quase de carnaval naquela época. E a procissão passou pelas ruas principais para que todos vissem o criminoso e fossem alertados de um destino semelhante caso quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão seguia. Apenas alguns amigos de Jesus estavam ali acompanhando. E Jesus enfraqueceu pela perda de sangue e caiu. Então, Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados seguiram rápida e metodicamente sua tarefa de cravar os pregos nas mãos e o espeto nos pés de Jesus. A multidão rodeava zombando: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Eles riam, zombavam e faziam pouco dele. Desça, faça só mais um milagre, diziam, mas ele não fez. Ele permaneceu ali.
E você sabe por que ele ficou ali? Por você. Porque ele amava você. Porque veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, ao escreverem para mim: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que têm em seus corações o antissemitismo. Há esperança para mim? Pessoas que cometeram muitas coisas más, tanto publicamente quanto em particular. Há esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim certa vez, já faz alguns anos, e me disse que não acreditava que estava salvo. Ele disse: estudei teologia na Inglaterra. Sou bispo há tantos anos. E ele me disse quantos anos. Mas ele disse: tenho tantas dúvidas, tantas incertezas sobre se meus pecados estão perdoados e se estou indo para o céu. E ele me disse: vim até você para pedir que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente, eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se nunca tivesse ouvido o Evangelho antes. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, que foi convertido a Cristo enquanto pregava. Ele nunca havia conhecido Cristo, e de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston, pastor de uma igreja que estava morrendo, que tinha uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui. E sua pequena filha adoeceu, e ele pensou que ela estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu levantares minha filha, a partir de agora voltarei-me para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia, e aceitarei tua palavra como a palavra de fé. E foi o que aconteceu. Dentro de um ano, sua igreja estava lotada. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz, porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais pode salvar. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz que existe um caminho. Há outros caminhos para a salvação. Ensinam muitos mestres que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Há apenas um caminho, pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que existem muitos caminhos, existem muitos modos de adorar, muitas formas de orar, e Deus ouve as orações de todas as pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será ouvida. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, como já citei: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Perceba que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Há um preço a ser pago. Ele disse: se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas recusaram-se a segui-lo adiante. Elas iam até certo ponto e depois se afastavam, porque um dia ele se virou para a multidão e disse: contem o custo, contem o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que você se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e deve obedecer aos meus mandamentos. Você deve amar seu próximo como a si mesmo, se me seguir. Se me seguir,
deve se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me seguir, deve estar disposto a carregar sua cruz. Eu vou para a cruz. Serei executado. Isso significa que você deve estar disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa, para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece a Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para vivermos a vida cristã sozinhos. Eu não consigo viver a vida cristã. Serei honesto com você. Eu não consigo. Mas Cristo pode vivê-la através de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que nunca encontrarei em nenhum outro lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza da vida eterna. Jesus também nos advertiu de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então Ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa e talvez nunca realmente conhecer a Cristo. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto o medo de estar em pé diante de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro-me de que era uma noite de luar. Vivíamos em uma fazenda e eu olhei através do campo e da floresta e soube que algo tinha acontecido comigo naquela noite. No dia seguinte, se você tivesse me perguntado o que havia acontecido comigo, eu não saberia explicar. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, que coisa incrível! A transformação que começou a agir em minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está agindo, ainda está crescendo, e eu ainda estou aprendendo. E fica melhor a cada dia. E em quinto lugar, é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo aquele prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ao perguntarem a ele sobre isso, ele disse que era fruto da pregação evangélica de seu pai. Eu conhecia seu pai e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz, assim como Martin Luther King Jr. Você conhece a Cristo? A cruz é uma motivação para o serviço. O que motiva você? A sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa boa parte do seu tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais, enviando médicos para ajudar essas pessoas. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a resgatar refugiados há alguns anos. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África ou para a Nova Guiné?
ou percorre a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar. Porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você sequer tem alguma motivação para ajudar os outros? Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E a Escritura nos diz, em um grandioso hino no livro de Apocalipse, capítulo 5, e cantaram um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Alguns de vocês estão assistindo pela televisão. Pegue o telefone, ligue para o número que está aí agora, fale com a pessoa e conte sua necessidade. Compartilhe com ela e ela falará com você. Você pode encontrar a Cristo hoje à noite, ou encontrar ajuda para seu problema ou sua necessidade, seja qual for. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença. Muitos estão aqui esta noite completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho. As zombarias, os abusos e as atrocidades daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosas para Cristo do que ver, ao longo de todos esses anos, a indiferença que persiste. Aqui na Nova Inglaterra, não há lugar no mundo que tenha recebido mais do Evangelho ao longo de sua história do que vocês. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito será exigido. Entenda que será exigido mais de você, que tem tido o Evangelho por tantos anos, com tantas Bíblias, tantas igrejas, e agora com a televisão e o rádio, do que das pessoas na China ou em outros países onde o Evangelho não é tão livremente disponível quanto temos hoje. Depois, há a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Muitos céticos já vieram às reuniões e tiveram suas vidas transformadas. Lembro-me de um grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Mas 3 dias após aquele serviço, encontrou Cristo e se tornou um maravilhoso professor da Bíblia na própria universidade. E então, há a atitude que salva. Estavam junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. E havia a atitude do centurião que declarou: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. Em chinês, a palavra venha é escrita com 3 caracteres, cada um representando uma cruz com uma pessoa nela. Estamos traduzindo hoje à noite para o chinês, tanto o mandarim quanto o cantonês. A cruz, em todas as línguas, significa: venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite para vir à cruz. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o coração do que chamamos de boas novas, o Evangelho. As boas novas são que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna esta noite. Você não precisa esperar até amanhã. Esta noite. Isso é o Evangelho.
mas você precisa recebê-lo. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa virar, mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e seu modo de viver. Deixe que Cristo assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento, dizer a Deus: pequei e estou arrependido. Perdoa-me. Isso é arrependimento. Mas então, você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode ser um obstáculo para você. A fé significa que você se entrega totalmente a Cristo. Assim como estou em pé neste palco, com meu corpo comprometido com este palco, você deve se comprometer totalmente com Cristo. Toda a sua esperança está nele, e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia totalmente e completamente para a sua salvação. Certa vez, um pastor estava pregando sobre o ladrão na cruz, e um homem da congregação gritou: "E quanto ao ladrão na cruz?" E o pastor rapidamente respondeu: "Qual ladrão? Pois veja, um morreu perdido, e o outro morreu salvo. E essa é a única história de arrependimento de última hora em toda a Bíblia. Então, é melhor você não esperar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável." Em nenhuma parte da Bíblia há a promessa de um amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: "Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus." É por isso que peço às pessoas para virem à frente publicamente. Veja, vir à frente não salva você, mas é um símbolo de uma decisão interior que você está tomando em seu coração. Você está vindo e ficando de pé com Cristo na cruz, dizendo: "Ao vir, eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança. Eu quero seu perdão. Eu quero uma nova vida." Agora vou pedir que você se levante de onde está sentado e faça o que vimos milhares de pessoas fazerem por toda a Nova Inglaterra. Vou pedir que venha e fique em frente a esta plataforma e diga ao vir: "Quero o perdão dos pecados. Quero sair deste estádio com a certeza de que Cristo me perdoou e de que estou indo para o céu." Se você tem dúvidas, não saia deste estádio sem resolvê-las, pois talvez nunca mais tenha um momento em que seu coração esteja tão próximo do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Eu acredito que está aqui pela providência de Deus. Levante-se e venha agora. Estamos esperando por você. 100 de vocês, rapidamente. Vou pedir que ninguém deixe o estádio. Este é um momento muito sagrado e santo, e que todos estejam em uma atitude de oração. Levante-se e venha fazer esse compromisso. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no Salmo 102, o Salmo 102, e um versículo muito curioso, de certa forma, os versículos 5 ao 7. Sem dúvida, sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, fico acordado, sou como um passarinho solitário no telhado. Nesta semana, o presidente Reagan, em sua conferência de imprensa, declarou ao mundo: "Você pode olhar pessimista ou otimista para o mundo hoje." E ele disse: "Eu escolho olhar com otimismo." E esta noite quero falar sobre por que sou um otimista. E neste trecho das Escrituras, há uma história interessante por trás dele. Em 1954, estávamos na Inglaterra, realizando uma cruzada que durou 3 meses no Haringey Arena, em Londres. Minha esposa é uma apaixonada por livros, e ela adora visitar livrarias antigas, comprar livros antigos e passar horas folheando-os. Ao longo dos anos, ela adquiriu centenas deles, alguns verdadeiros clássicos, e naquela ocasião, ela viu um senhorzinho na livraria. Bem, ele não era exatamente um senhor, mas sim um homem de meia idade. Ele estava muito desanimado e com uma aparência abatida. Ele se aproximou dela e perguntou: "Você é a senhora Billy Graham?" E ela respondeu: "Sim, sou." Ele disse: "Sabe, estou tão desanimado. Meu casamento está desmoronando e tudo parece estar dando errado para mim.
Não sei o que vou fazer. E ela respondeu: por que você não vai ao Haringey Arena esta noite ouvir o Evangelho? Ela deu a ele alguns ingressos que tinha na bolsa e não o viu novamente, mas se perguntou o que teria acontecido com ele e orou por ele. Um ano depois, estávamos de volta àquela mesma cidade, Londres, realizando uma cruzada no estádio de Wembley, onde, aliás, choveu torrencialmente todas as noites ao ar livre, exceto na última noite, que foi clara e extremamente fria. Então, tivemos um agradável tempo na chuva e no frio, mas em média, 60.000 pessoas compareceram todas as noites. E naquele último dia, lembro-me de termos 90.000 pessoas sob o ar gelado. De qualquer forma, minha esposa voltou àquela mesma livraria, estava lá folheando livros novamente, e aquele mesmo homem apareceu. Desta vez, ele estava radiante e animado. E Ruth disse: eu nunca vi tamanha felicidade no rosto de alguém. Ele disse: sabe, eu peguei os ingressos que você me deu e fui à arena naquela noite. Aceitei Cristo como meu Salvador. Minha esposa também aceitou Cristo. Agora temos uma família cristã. E ele continuou: sabe qual foi o versículo das Escrituras que seu marido citou naquela noite e que me levou ao Senhor? Ele disse que foi o Salmo 102. Ele pegou uma Bíblia e mostrou a ela: sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, fico acordado, sou como um passarinho solitário no telhado. Eu nunca imaginei esse versículo como um texto evangelístico, mas para ele foi, porque ele disse: esse versículo descreveu exatamente a minha condição. Ele disse: eu me sentia como um pelicano no deserto. Um pelicano não pertence ao deserto, ele pertence ao litoral, a algum lugar como Galveston. Sou como a coruja das ruínas. Bem, as corujas não costumam viver em desertos. E era exatamente assim que eu me sentia naquela noite. E ele concluiu: isso mudou minha vida. Agora, o mundo todo, esta noite, é como um pelicano, uma coruja ou um pardal. Charles Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, que era o melhor e o pior dos tempos, e é isso que estamos vendo hoje. Damocles, no século IV a.C., disse algo contra o rei de Siracusa. Ele foi condenado a sentar-se sob uma espada nua, suspensa por um único fio de cabelo. Isso nos mostra uma diferença entre um otimista e um pessimista. Ouvi uma história sobre uma de nossas prisões. 2 pessoas condenadas estavam olhando pela janela de uma cela à noite. O pessimista só conseguia enxergar as grades, mas o otimista via as estrelas. Ontem, lemos sobre o filho de 31 anos de uma das famílias mais ricas e influentes da América. Você reconheceria o nome se eu o mencionasse. Ele deixou os Estados Unidos e foi para a Índia com esta resolução. Aqui está o que ele disse, conforme citado pela imprensa: eu renuncio ao capitalismo, eu renuncio ao comunismo. Vim para a Índia para me estabelecer aqui permanentemente e buscar a graça do Deus Supremo. E com isso, ele assumiu um novo nome, apagando seu passado e esperando, lá aos pés de um guru, encontrar a resposta. Certa noite, quando estávamos saindo da Índia há cerca de 3 anos, fomos ao aeroporto de Nova Delhi. Havíamos estado no nordeste da Índia, pregando nas montanhas. No aeroporto de Nova Delhi, estava tudo lotado de estudantes americanos. Eles estavam deitados por toda parte, jovens universitários. Perguntei: quem são essas pessoas? Disseram-me: 3 aviões estão vindo buscá-los. Eles estiveram aqui estudando aos pés de algum guru e estão voltando para casa desiludidos. Jovens à procura de algo, qualquer coisa, para encontrar paz e felicidade em um mundo que parece ter enlouquecido. Nada parece fazer sentido para alguns de nossos jovens atualmente. E então, eles leem sobre alguns de seus heróis. Lembro-me de 15 ou 20 anos atrás, quando as pessoas ficaram absolutamente alucinadas por Elvis Presley. E agora, o julgamento acabou, e lemos na imprensa sobre como ele acabou tão mal em seus últimos dias, envolvido com drogas,
e como essas drogas provavelmente contribuíram para sua morte precoce. Muitas das pessoas que são seus heróis, e muitas das que você pensa estarem no topo, na verdade, em seus corações, estão no fundo do poço, buscando algo. Elas não encontram isso em toda essa popularidade, não encontram na adulação, não encontram no dinheiro, não encontram em outra filosofia, mas elas podem encontrar em Jesus Cristo. E você também pode. Há um número de telefone na sua tela agora. Se você pegar o telefone e ligar para esse número, um conselheiro estará disponível para conversar com você. Você pode encontrar a resposta na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de vocês aqui, esta noite, têm um desejo não realizado em suas almas. Há cerca de um ano, suponho, um taxista de Nova York me perguntou se havia algo para se alegrar no lugar de onde eu venho. E eu respondi: certamente há muitas coisas para se alegrar. E me lembrei de pelo menos 4 vezes em que Jesus disse: tenha bom ânimo. A primeira vez que Jesus disse isso foi a um paralítico. Ele disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Este homem sofria de paralisia, mas Jesus sabia que ele tinha necessidades mais profundas. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há algo mais profundo em sua vida que você precisa, algo que o materialismo não pode satisfazer. Dinheiro não pode satisfazer, prazer não pode satisfazer. E uma das coisas que você precisa é o perdão dos pecados, porque todos nós pecamos contra Deus. A palavra pecado significa transgressor da lei. Você é um transgressor das leis de Deus, assim como eu. E a Bíblia diz que se você quebrou a lei em um único ponto, você quebrou todas as leis de Deus. Então somos transgressores de todas as leis de Deus. E há uma penalidade por quebrar a lei de Deus. Essa penalidade é a morte, a destruição, o julgamento e o inferno. Essa é a penalidade. E todos estamos sob essa sentença. Somos como Damocles, sentados sob aquela espada nua. Já estamos sob condenação. Não seremos condenados quando morrermos, estamos condenados agora. Já estamos sob condenação, mas Jesus veio para nos salvar dessa condenação e da penalidade do pecado. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O homem está preso pelo pecado. Estamos em uma armadilha, como um rato capturado. Um filme exibido em Houston esta semana se chama O Primeiro Pecado Mortal. E o primeiro pecado mortal foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, quando se rebelaram contra Deus e quebraram suas leis. Você e eu herdamos essa mesma tendência ao pecado. Ela foi passada a Caim e Abel. E Caim matou seu irmão. Ele ficou com ciúmes, cheio de orgulho, e cometeu assassinato. Isso aconteceu logo fora do Jardim do Éden. E ainda acontece hoje, em todos os lugares do mundo. Não só isso, mas também sofremos a morte espiritual e a morte eterna. Isso significa que quando seu corpo morre, sua alma, o espírito que vive em seu corpo, parte para a eternidade, longe de Deus, perdida. E é por isso que é tão importante que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Cristo enquanto há tempo. Estamos presos no pecado. Hoje vimos a notícia de um homem de 54 anos que espancou sua mãe de 91 anos para roubar dinheiro dela. Ele conseguiu $1.200. Depois, atormentado pela culpa, cometeu suicídio. A Bíblia, graças a Deus, nos assegura do maravilhoso perdão para todos os pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus pode perdoá-lo por causa da cruz, porque na cruz Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E porque Ele estava disposto a morrer, Deus agora pode perdoar você e permanecer justo. Veja, Deus tinha um problema. Como Deus poderia perdoar o pecador e ainda permanecer justo, santo e reto? Se Deus tivesse apenas nos dado um tapinha nas costas e dito, você está perdoado, Ele teria sido um mentiroso.
E se Deus fosse um mentiroso, ele não seria Deus. Alguém precisava pagar a penalidade. Você e eu somos culpados. Quem pagará a penalidade? Jesus pagou. Essa é a razão pela qual ele veio. Nós cantamos aquela música. Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Essa é a razão pela qual a palavra sangue é usada nas Escrituras, porque o sangue representa a vida. Ele deu sua vida por nós na cruz. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é maravilhoso saber que todos os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Cristo. Sim, Deus pode perdoar pecados por causa da cruz. E se você deseja o perdão esta noite e quer saber que foi perdoado, você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone agora, ligue para o número na sua tela e tenha certeza. Recentemente li que a Força Aérea dos Estados Unidos estava tentando localizar um major perdido em um voo. E custou 10 milhões de dólares para procurar por aquele homem. Mas Deus deu muito mais do que isso por cada um de nós. A escritora de Los Angeles, Alice Ramírez, escreveu em sua coluna sindicada esta semana que no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, ela passou um dia em uma cadeira de rodas, assumindo ser uma paraplégica. Isso lhe deu uma perspectiva totalmente nova sobre o que significa ser deficiente. Uma vez, eu passei várias horas com uma venda nos olhos, só para experimentar o que é ser cego. Isso dá a você uma nova visão do que significa ser deficiente. Mas veja, Deus em Cristo desceu e se tornou homem. Ele se tornou deficiente em um corpo humano. O poderoso Deus do céu entrou em um corpo humano como o nosso, mas sem pecado, e finalmente morreu na cruz. E quando ele morreu, tornou-se culpado pelos nossos pecados. Ele nunca contou uma mentira, nunca cometeu adultério, nunca teve cobiça, nunca foi invejoso, e ainda assim, ele se tornou culpado de tudo isso, porque carregava os seus pecados. Quando cravaram os pregos em suas mãos e a lança em seu lado, e o sangue jorrou e ele sofreu, os anjos do céu estavam prontos para vir resgatá-lo, mas ele disse: não, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E esta noite ele está dizendo: eu te perdoo se você vier a mim com arrependimento e fé. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Fomos resgatados, não com prata ou ouro. E todo o ouro do mundo não pode salvar sua alma. Você pode doar todo o seu dinheiro para a caridade, pode doar todo o seu dinheiro para a igreja, mas isso não vai salvar você. Você pode trabalhar o resto da sua vida em boas obras, mas isso não vai salvá-lo. Você pode se filiar a todas as igrejas da cidade, mas isso também não vai salvá-lo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Cristo pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode comprar sua salvação, é graça, e a palavra graça significa favor imerecido, algo que você não merece, mas que Deus lhe dá como presente. Algo que você não pode comprar nem conquistar. É um presente. E Deus oferece esse presente. Mas você precisa estender a mão e recebê-lo. A Bíblia ensina que este sistema mundial é dominado pelo mal. Princípios satânicos de força, ganância, egoísmo, ambição e prazer parecem estar no controle na maior parte do tempo. Cristo desarmou os principados e potestades e fez deles um exemplo público, triunfando sobre eles. A Bíblia diz que nossa autoridade sobre o mundo está no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, e você também tem, como um crente comum, sobre os males do mundo. Então, que venham as tentações, que o diabo tente tirar você do caminho, mas você tem um poder ao seu lado. É por isso que incentivamos você a mergulhar nas Escrituras, a estudar a Palavra de Deus e a memorizá-la. Quando Jesus enfrentou o diabo, ele não discutiu,
Ele não debateu. Ele citou as Escrituras. 3 vezes ele disse: está escrito, e 3 vezes o diabo foi derrotado. O tentador virá, mas você tem poder na palavra de Deus, e você tem o poder do Espírito Santo que habita dentro de você para ajudá-lo a enfrentar as tentações, problemas e provações deste mundo. Sim, eu sou um otimista. Eu acredito que posso vencer o mundo por causa de Cristo. Não tenho medo de todos os pecados, males, luxúrias e tentações ao meu redor. Posso andar em linha reta no meio deste mundo. Isso não significa que eu saio do mundo. Vivo todos os dias nele e as tentações estão lá. Mas eu tenho poder para dizer não. Você também tem esse poder em Jesus Cristo. Eu vou para a cama todas as noites com a esperança de que Cristo está voltando. Não, este mundo não vai acabar em uma grande guerra atômica. A raça humana não será totalmente destruída. Deus tem outros planos. Ele planejou que Cristo esteja no trono, que Cristo reine e que o mal seja destruído. O diabo será lançado no inferno, os demônios serão lançados no inferno e haverá alegria universal, paz universal e justiça universal. Mas as Escrituras nos dizem que você e eu precisamos fazer uma escolha. Josué disse: escolhei hoje a quem servireis. Elias perguntou: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus também disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. No capítulo 7 de Mateus, Jesus apresenta 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ele também fala sobre 2 árvores, uma que dá bons frutos e outra que dá frutos ruins. E ele fala sobre 2 fundações, uma construída sobre a areia, que desmorona quando os ventos sopram, e outra construída sobre a rocha, que permanece firme. E a pergunta é: qual é a sua fundação? Você precisa fazer uma escolha. Você pode perguntar: o que devo fazer, Billy? Primeiro, você precisa se arrepender de seus pecados. Arrepender-se significa estar disposto a mudar sua maneira de viver. É dizer: ó Deus, sou um pecador, estou arrependido, quero mudar minha vida. Depois, com uma fé simples e infantil, como uma criança confia em seus pais, você precisa confiar somente em Jesus para a sua salvação. Somente Jesus. E então, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo, não importa o custo. Se você tem dúvidas se conhece a Cristo, eu o convido a tomar uma decisão agora mesmo. Seja onde você estiver, levante-se, declare-se para Cristo. Milhares já fizeram isso e você também pode. Venha a Cristo e diga: hoje eu quero saber que tenho vida eterna. Quero saber que meus pecados foram perdoados. Quero que Cristo tenha toda a minha vida e estou disposto a pagar o preço que Ele me pedir. Se você está com amigos ou familiares, eles esperarão por você. Por que eu peço que você venha publicamente? Porque todo aquele que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. E Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Ele morreu na cruz publicamente por você. Enquanto pessoas zombavam e riam dele, ele estava lá, sofrendo por você. Agora ele diz: venha publicamente e declare-se para mim. A Bíblia nos adverte: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Isso significa que há uma janela de oportunidade para responder ao chamado de Deus. Não deixe que este momento passe. A salvação é agora. Hoje é o dia da sua salvação. Você pode nunca mais estar tão próximo do reino de Deus como está agora. Este é o seu momento. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Quando teremos algo assim em Houston novamente? Talvez nunca, pelo menos não nesta geração. Levante-se, venha
e faça sua declaração por Cristo hoje à noite. Receba-o em seu coração e permita que ele transforme completamente sua maneira de viver. Se você está com amigos ou familiares, eles esperarão por você. Depois que você chegar aqui, direi algumas palavras, faremos uma oração juntos e lhe darei um material para ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Depois, você poderá voltar e se reunir com seus amigos. É uma decisão simples, mas com impacto eterno. Venha, não espere. Estamos esperando por você agora, homens, mulheres, jovens, de todos os lados. Se você está lá em cima, nas arquibancadas, isso pode levar alguns minutos a mais, mas vale a pena. Comece agora. Não permita que nada o impeça de chegar a Cristo. Traga um amigo se precisar de companhia, mas não deixe nada bloquear o seu caminho. Nesta noite, espero que todos tenham suas Bíblias com vocês. Tenho pedido para que tragam suas Bíblias, porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre os seus problemas, os meus problemas, os problemas da nação e os problemas do mundo. Não o que outra pessoa tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E quero que abram comigo no 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No versículo 23, a Escritura diz: Estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava com muito medo. Naqueles dias, precisávamos caminhar para a escola cerca de 2 ou 3 quilômetros e voltar caminhando de tarde, depois que a escola acabava. E minha mãe tinha preparado um pequeno lanche para eu comer na hora do recreio. Ninguém me disse que haveria 2 intervalos. Então tivemos um intervalo, por volta das 10 ou 10h30, para sairmos e nos alongarmos um pouco. E então, eu comi meu lanche muito rapidamente naquele momento. Bem, quando o horário do almoço chegou, às 12h30, eu não tinha mais nada para comer. Nunca esquecerei esse dia enquanto viver. Em outra ocasião, eu entrei no ônibus pelo lado errado, ou de alguma forma me confundi. Isso foi 4 anos depois. O diretor saiu e me puxou pela orelha. Acho que uma parte dela ainda está faltando. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que tantas mudanças estão acontecendo rapidamente que nem percebemos o quanto isso nos afeta. Ele disse que vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. Recebemos informações através de revistas e jornais e dizem que esquecemos até 80% em 24 horas. E praticamente tudo será esquecido quando alcançarmos a eternidade. Nicodemos, o homem de quem estávamos lendo na Bíblia, era um grande líder religioso, e ele veio de noite. Provavelmente ele tinha medo de críticas, ou desejava uma conversa privada com Jesus. Talvez esse fosse o único horário que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês têm pensado há muito tempo sobre religião e cristianismo. Vivemos em um mundo revolucionário e em constante mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás
em relação à sua capacidade tecnológica, o que pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. Muitas pessoas sentem que algo está prestes a acontecer. Hoje, recebo mais perguntas sobre o fim do mundo do que em todo o resto do meu ministério reunido. As pessoas olham para o nosso mundo com toda a criminalidade e as manchetes gritando sobre assassinatos, e vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento. E nos perguntamos: estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que viria um dia? Ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava debaixo de um poste de luz, procurando sua carteira que tinha perdido. Alguém passou e perguntou: "Você a perdeu aqui?" Ele respondeu: "Não, foi cerca de meia quadra atrás." "Então por que não procura lá?" "Não há luzes lá," ele disse. Buscar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Eu já contei várias vezes sobre o menino de 10 anos que foi até sua mãe e perguntou: "Mãe, como eu nasci?" E ela respondeu: "A cegonha trouxe você." Então ele foi até sua avó e perguntou: "Vovó, como você nasceu?" Ela disse: "A cegonha me trouxe." Ele perguntou: "E como minha mãe nasceu?" "Bem, a cegonha trouxe ela também." E ele precisava escrever uma redação para a escola sobre o nascimento. Ele escreveu em seu trabalho: "Não houve um nascimento natural em nossa família em 3 gerações." Nicodemos ficou surpreso e chocado quando Jesus se voltou para ele e disse: "Nicodemos, você precisa nascer de novo." Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando o povo de seu dinheiro, isso seria fácil de entender. Ou a mulher no poço, que já teve 5 maridos. Todos poderiam entender. O ladrão na cruz, culpado de roubo e violência, que implorou a Jesus dizendo: "Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Ou a mulher pega em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um líder, ele era rico, ele era religioso. E mesmo assim, estava buscando a realidade, e é por isso que estava ali. Ele queria um preenchimento para a sua vida, algo que ele não havia encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era. E vamos ver como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Passava 2 horas todos os dias em oração. Dava o dízimo de toda a sua renda. Era professor de teologia. Dedicava-se intensamente à sua religião. Mas Jesus disse: "Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo." Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver seu coração. Ele podia ver que Nicodemos tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele tinha todas as tradições da religião, como no musical Um Violinista no Telhado. Tradição, 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 é o que ele dizia. E temos tradições em nossa igreja e em todas as igrejas. Temos tradições e nos apegamos a elas. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse: "Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa me conhecer como seu Senhor e Salvador pessoalmente. Você não pode depender das suas tradições. Você não pode depender da sua família." Jesus disse a Nicodemos: "Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente." Por quê? O menininho apontou para isso quando disse: "Acho que eu simplesmente nasci errado." Sim, a Bíblia diz: "Em pecado me concebeu minha mãe." Eu nasci na iniquidade, o que causa mentira, engano, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse:
o coração. Ele disse: mas o que sai da boca procede do coração e contamina a pessoa. Está em nossos corações. Nascemos com essa tendência para o pecado. E conforme envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha, e depois nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado. É uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS, e o mundo inteiro está infectado. Você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Mas seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, essa parte está morta. Morta para Deus. E é pecaminosa. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e o justifique. Você sabia que nesta noite, antes de sair daqui, você pode ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que se trata a cruz. É disso que se trata a ressurreição. É disso que se trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se entregar a você porque Ele o ama. E quando Ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. Ele fez isso voluntariamente porque Ele ama você. Deus ama você. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Não vou tentar usá-las todas. Uma delas é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Isaías disse: todos nós nos desviamos, cada um para o seu próprio caminho. Em Romanos 5 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Portanto, uma mudança radical deve ocorrer antes de você poder entrar no céu, antes de ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer hoje à noite. Para encontrar verdadeira realização, até mesmo nesta vida, essa mudança precisa ocorrer para ser aceitável a Deus. Essa mudança deve ocorrer. Agora, o que é esse novo nascimento? Quando Jesus disse: você precisa nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou, e a Bíblia indica, que nunca entenderemos todas essas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Vemos pela fé. Nicodemos só conseguia ver o físico e o material, enquanto Jesus falava do espiritual. Quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, Ele não quis dizer que você vai herdar isso. Você não herda a salvação de seu pai ou de sua mãe. A Escritura diz em João 1:12: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia nascer em uma garagem, mas isso não me faz um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Tem que haver um momento na sua vida em que você toma sua própria decisão e faz sua própria escolha. E então, algumas pessoas pensam que podem chegar lá por meio de suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes. Isso é maravilhoso. Continue fazendo-as, mas isso não salva sua alma. É um resultado da sua salvação. Em Tito 3:5 está escrito: não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você já recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé e ele vem ao seu coração e transforma você. E você nasce de novo. Veja,
O homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles nem precisavam de forças policiais, nem precisavam de governo, não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas se rebelaram contra Deus. Pecaram contra Deus, e isso foi passado de geração em geração, até chegar a você e a mim, até que todos nós somos pecadores. Nascer de novo significa ser nascido na família de Deus. Em Ezequiel está escrito: também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso já aconteceu com você? Pedro disse que nos tornamos participantes da natureza divina. Que maravilhoso é se tornar participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte, destruição, inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você pode recebê-la hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento acontece? Há um mistério nisso. A Bíblia diz, Jesus disse: o vento sopra onde quer. Eu não consigo ver o vento. Posso senti-lo. Posso ver os efeitos do vento. Mas não consigo ver o vento. O vento sopra onde quer. E há também uma analogia com o nascimento natural. Há a concepção, apenas alguns segundos quando o espermatozoide e o óvulo se unem. Depois, há a gestação, que dura 9 meses, e então o nascimento acontece. E o trabalho de parto pode durar alguns minutos, ou talvez alguns dias. Como isso se torna uma analogia para o novo nascimento? Bem, há a recepção da palavra de Deus. Isso é a concepção. 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E em Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, ou declaração, ou proclamação. Também é obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo, a menos que o Espírito Santo o convença e o atraia. João 16 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor. Ele usará um folheto ou algo que você tenha lido na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecado, mas Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem precisa de nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. E isso pode acontecer com você nesta noite. Você pode sair daqui renascido e começar a vida de novo com Jesus Cristo, nascido do alto. Além disso, a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele habita convosco e estará em vós. A Escritura diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele lhe dá um novo poder, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder pode vir de Deus a partir de hoje, começando nesta noite. Li sobre uma mulher que tentou fazer o teste de motorista pela 38ª vez e falhou na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas ainda não encontrou. Você ainda está procurando, ainda está se perguntando, ainda está incerto sobre o futuro, não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado, talvez, e você esteve na igreja, ou talvez seja um líder na igreja, mas algo está faltando, ainda há um vazio aí, ainda há uma busca aí.
Ainda há uma incerteza aí. Estou pedindo a você nesta noite que entregue o controle ao Espírito Santo para guiar e dirigir sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir que faça isso. Você pode perguntar: bem, o que eu preciso fazer? Há 3 coisas importantes que você deve fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda sua forma de pensar. Esteja disposto a permitir que uma mudança aconteça em sua vida. A segunda coisa é pela fé. A fé e o arrependimento andam juntos. Não há uma separação aí. Eles andam juntos. Você se arrepende e crê. Creia em Cristo. Não creia em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entra, e Ele entrará. Então, a terceira coisa é obedecer a Ele. Diga: Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã, e Billy Graham não pode viver a vida cristã, e eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total todos os dias. Quanto a viver a vida cristã, sou um fracasso grande parte do tempo. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e lhe concede uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existia. Tudo isso pode ser seu nesta noite. Se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu realmente me arrependo, eu realmente te recebo, eu abro meu coração para ti, eu vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu lugar, aqui na frente e aí atrás, bem no fundo, e venha e fique aqui na frente e diga, ao vir: eu realmente te recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quero que haja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas quero saber. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. E vou pedir que as pessoas estejam em oração por aqueles que estão tomando esses compromissos agora. E peço que ninguém saia. Este é o momento sagrado do serviço. Muito calmamente, deixem que as pessoas venham, aquelas para quem Deus está falando. Quero dizer uma palavra para você que pode estar assistindo pela televisão. Não estamos ao vivo na televisão. Isso pode ser exibido várias semanas ou meses a partir de agora. Mas você participou deste serviço. Você ouviu a mensagem, ouviu a música, ouviu o testemunho e Deus falou com você. E você gostaria de entregar sua vida a Cristo nesta noite e ter certeza de seu relacionamento com Ele. Vou pedir que você pegue o telefone
e ligue para aquele número que você pode ver na sua tela. A maioria das cidades terá esse número. Que Deus o ajude a tomar esse compromisso nesta noite.